Deus, glória ao nosso Deus. Deus é tremendo, queridos. Levarei eu também minha cruz, levando a pessoa de Jesus em nossa vida e nas nossas palavras, sendo um missionário constante em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Queridos, nós temos algumas coisas para fazer hoje, né? Várias, né? E nós vamos começar vendo primeiro quero chamar o Rodrigo aqui, né? Rodrigo é missionário na Bolívia. E ele vai estar falando um pouco daquilo que Deus tem feito ali. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e nessa conferência. E a minha felicidade, ela se multiplica porque está comigo presente a minha esposa. As outras duas conferências às quais eu participei, ela não veio, mas hoje está aqui a minha esposa. Eu não vou precisar mostrar foto hoje da família, porque ela está aqui pessoalmente. E para mim é uma alegria muito grande tê-la comigo e o nosso filho também. Já somos casados há 5 anos. Ontem o pastor Mauro falou, né, que na época do casamento da mãe dela, não tinha esse negócio de comprar já uma geladeira, um fogão e ter tudo antes. Quando nós nos casamos, a gente tinha apenas 2 coisas: a cama e o colchão. Era mais que suficiente, né? Era o instrumento mais importante. Tivemos isso e depois o Senhor mandou as bênçãos. Estou muito feliz, também está conosco a nossa irmã Hilda, a irmã Inê, o filho da Inê, o Israel, vieram junto conosco da nossa igreja lá em Sucre, na Bolívia, e estamos muito felizes de tê-los aqui. Eu vou falar bem rápido, porque eu não falo muito. O problema é que o meu relógio, 1 minuto marca 30 segundos. 1 minuto no meu relógio é 30 segundos. Então, é por essa razão que às vezes eu passo. Mas eu vou tentar hoje honrar esse tempo. Bom, nós estamos ali na Bolívia, já vamos entrar para o 6º ano. Né? Alguns irmãos já conhecem um pouco da nossa história. Também não vou mostrar fotos. Se os irmãos quiserem ver fotos, conhecer o nosso ministério, pode acessar o nosso site, rodrigoqueiroz.com.br. Ali você vai ver testemunhos, fotos, vídeos e vai ficar por dentro do que nós estamos realizando ali na Bolívia. Pela misericórdia de Deus, o ano passado nós fomos consagrados a pastor pela igreja local, é uma igreja boliviana que nós começamos o nosso ministério naquela igreja, com o ministério de louvor, com trabalho com jovens, e hoje especificamente nós estamos pastoreando os jovens da igreja. São aproximadamente 60 a 70 jovens que nós estamos pastoreando, acompanhando, aconselhando, discipulando, dando aconselhamento pré-matrimonial para aqueles que vão se casar, eu, juntamente com a minha esposa. Temos também o Ministério de Evangelismo nos colégios, que é o Projad, pode conhecer também, é projad.org, e nós levamos a palavra de Deus por meio de ensinamentos com temas específicos na área de sexualidade, família, prevenção à droga e desenvolvimento pessoal. E temos ido em alguns colégios. Esse ano viajamos para Santa Cruz de la Sierra e ali nós tivemos por 4 dias ministrando em uma comunidade chamada Pueblo Nuevo, e foi uma bênção poder compartilhar esse tema com jovens. A população boliviana tem sofrido muitos ataques nessa área, principalmente na área sexual. Eu vou lhe dar poucos dados para que você entenda que esses temas que nós estamos tocando lá é tão importante e tem alcançado muita gente. Para vocês terem uma ideia, a nível de América Latina, Bolívia está em primeiro lugar nas pesquisas e nos acessos à internet por conteúdo pornográfico. Primeiro lugar está a Bolívia, com 9 milhões de habitantes. De cada 10 bolivianos, 7 já foram abusados sexualmente, como se diz, psicologicamente e fisicamente. E nós temos acompanhado casos assim. Deus tem aproximado pessoas com esse tipo de problema e Ele tem nos dado a oportunidade de poder ajudar a esses jovens e a essas famílias.
Também a minha esposa, juntamente com a missionária Érica, que não pôde vir, mas mandou um vídeo, vocês vão ver depois, estão trabalhando com um projeto da igreja local, que é um centro de crianças, onde elas dão capacitação escolar, um reforço escolar e discipulado. E nas sextas-feiras tem um culto, que as crianças dirigem o culto, fazem um louvor e pregam a palavra e oram. É impressionante. E houve um tempo em que o centro estava passando por algumas dificuldades, que estava a ponto de fechar. E eu fui nesse dia e eu vi uma oração de uma criança de 8 anos. E ela orava, ela não sabia de nada. Mas ela orava: Senhor, não permita que o centro de niños cierre las puertas. Aquilo tocou nosso coração. E graças a Deus, o ministério segue. São aproximadamente 18 a 20 crianças que elas estão cuidando e alcançando essas crianças. Alguns casais que foram, o pastor Éder, a Vanessa, o Adriel, tiveram lá esse ano e puderam ver a linguagem das crianças, como que elas falam a respeito de Deus, que elas têm sido impactadas pelo Evangelho. Eu me lembro que em 2005, quando eu estive na Bolívia, fazendo um período prático, quando fui enviado na época que eu estava no Seminário Betânia, em Petrolina, eu trabalhei com crianças. E um grupo de crianças de 5 anos, 6 anos, eu também trabalhei. E esse ano, eu visitei uma instituição, lá na cidade de Sucre, e encontrei a mãe de um desses alunos. Quando ela me viu, ela disse: Rodrigo, como está? Eu disse: estou bem e tal. E os seus filhos? Já estão grandes, um já vai completar 17 anos, o outro vai completar 14, mas eles não esquecem de você. Eu falei: olha, eu quero vê-los. Deu meu telefone e faz uma semana hoje que ela foi na nossa casa de manhã, junto com os 2 filhos, tomamos um café da manhã e fomos para a igreja. E aqueles adolescentes já começaram a ir à igreja, foram de manhã, foram à noite, mas não se esquece. Estão indo bem nos estudos, na escola. Eu perguntei: o que você quer estudar na universidade? Ele disse: eu quero fazer agronomia. E o outro: não perde de ano, estudando bem, passando, tomando boas notas. Sabe? O impacto que você causa na vida de uma criança é tão grande que você nem imagina. Eles perguntam pelos missionários que já passaram por lá, a Desirê, a Dorinha, o Domingos, muitos missionários. Eles não se esquecem. E eu aprendi que tem 2 maneiras de você marcar a vida de uma pessoa. Ou você marca para o mal, fazendo algo que ela jamais vai se esquecer. Ou você marca para o bem, transformando a vida dela e fazendo com que ela seja um agente de transformação também. Queridos, hoje, nessa conferência, você pode sair daqui com a sua motivação mudada. Emocionalmente ou pessoalmente. Todo o seu ser pode ser transformado nessa manhã. Missões precisa fazer parte da sua vida e da minha vida. Imagine comigo que você está caminhando na BR-348 e você vê um acidente grave. E você para com o seu carro e olha e vê que as vítimas estão seriamente feridas, uma família inteira, já à beira da morte. E você se comove por aquela situação, você se emociona, até lágrimas chegam a correr dos seus olhos, porque você vê aquela situação de angústia, de sofrimento que aquelas pessoas estão passando, e de repente chega a ambulância, os policiais, e tiram aquele corpo ali das ferragens e levam para o hospital. E você segue a sua viagem. E você vai aquele caminho pensando naquele acidente, se emocionando. E você chega em casa, conta para os seus amigos, conta para os seus parentes, para os seus vizinhos o que você viu. E uma vez mais você se emociona, você chora. E de repente você pega o jornal, liga a televisão, ouve o rádio, e escuta e lê a notícia desse acidente que você presenciou. E você fala: foi esse acidente que eu vi. E novamente você se emociona, você chora. Mas passam-se alguns dias, termina-se um mês. Você nem se lembra mais daquele acidente. Falar daquele acidente é como falar de qualquer acontecimento corriqueiro. E você não se emociona, você não chora. Lágrimas não vêm aos seus olhos. Nenhuma emoção brota no seu sentimento. Mas por que isso acontece? Sabe por quê? Porque não houve um impacto pessoal na sua vida, somente na sua emoção. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam dentro daquele automóvel não fazem parte da sua vida. Não é um familiar, não é um amigo, não é um conhecido.
Imagine também você se despedindo do seu filho no aeroporto que está indo estudar em outro país, em outra cidade. E ali naquele aeroporto de Guarulhos, centenas de pessoas, milhares de pessoas ali, e está somente você, pai ou mãe, o seu filho de frente para você, e você abraça e você chora com ele, e você ora por ele, mas tem uma multidão de pessoas ali que não brota nenhum sentimento no seu coração, nenhuma emoção por ela, você não chora por aqueles que estão viajando também, você chora apenas pelo seu filho, porque ele faz parte da sua vida. Porque ele faz parte da sua vida. Assim, às vezes, é com missões. Para vivermos missões na prática, nós precisamos deixar e precisamos entender que missões precisa fazer parte da minha vida, não só da minha emoção, mas do meu ser como todo. Quando eu viajo, e em muitas viagens que eu faço, eu sempre não tenho condições de viajar com a minha esposa, ela fica cuidando do bebê. Eu não preciso dizer para ela, ora por mim, porque eu sei que ela vai orar. Sabe por quê? Porque eu faço parte da vida dela. Algumas semanas estávamos no Senegal, o meu filho ficou doente. Ela não precisou me pedir para orar por ele. Eu tive a iniciativa de orar e chorar por ele. Porque ele faz parte da minha vida. Quando eu leio, e eu vou terminando já, quando eu leio aqui em Atos capítulo 20, versículo 36, diz assim: tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-os afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera que não mais viriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Paulo estava se despedindo da igreja de Efésios, e a igreja chorava, porque Paulo estava se despedindo, e o que mais comovia o coração deles era porque Paulo dizia: eu não vou ver mais o seu rosto. O missionário precisa fazer parte da sua vida. Missões precisa fazer parte da sua vida. O missionário, quando deixar a tua igreja, deve haver esse sentimento, deve haver essa comoção, deve haver esse envolvimento. Mas quando você se envolve, a ponto de depois de um mês você se esquecer daquele missionário, é porque missões não foi personalizada na sua vida e você não está vivendo missões na prática. Existe uma frase que diz: missões se faz com os joelhos do que oram, os pés dos que vão e as mãos do que abençoam. Mas isso só vai acontecer se missões estiver personalizada em sua vida. E quando missões faz parte das nossas vidas, quando missões é algo fundamental em nossas vidas, porque é o sonho de Deus, a coroa passa a ser um símbolo de uma recompensa futura. E o capacete se torna um instrumento de trabalho diário. O urgente é tomado por aquilo que é importante. O caminho do sucesso torna-se o caminho do quebrantamento e da dependência de Deus. O reconhecimento pessoal é renunciado a fim de que o Cordeiro receba toda a recompensa do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E quando você vive missões, você chora com o outro. Você ouve as suas emoções, você ouve os seus sentimentos, chora com ele, atende, carrega a carga que ele está levando. Faz poucos dias atrás, o Senhor me deu uma oportunidade de poder ajudar uma família boliviana que estava em crise. Uma situação de anos, esse problema. E eu me lembro que um dia eu fui conversar com essa família. E eu passei quase 3 horas conversando com ela, só ouvindo. E quando eu saí de lá, subi na moto e as lágrimas começaram a correr o rosto. E eu disse: Senhor, se o Senhor me deu essa carga, eu quero que o Senhor me ajude a carregar. E eu fui todo o transcurso até a minha casa chorando, de ouvir aquela história, dizer: Senhor, tu precisa entrar aí e fazer a diferença. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minha esposa e chorar. E Deus põe esposa para isso. Eu senti um toque do Senhor naquele momento que eu abracei a minha esposa. Eu disse: vamos orar, porque a situação não é fácil, mas eu sei que Deus está no controle. Uma situação que parecia que seria resolvida com meses,
Uma semana depois estávamos aí conversando com essa família. Eu não fiz nada. Eu apenas ouvi, dei algumas instruções com princípios bíblicos, falei muito menos do que estou falando agora. E sabe, a presença de Deus foi tão real aí nessa casa. Houve um perdão genuíno. E hoje essa família me abraça e diz: eu amo a minha filha, eu amo como nunca amei antes. E sabe, Deus restaurou. Deus restaurou essa família. Queridos irmãos, quando missões faz parte da sua vida, o eis-me aqui não se torna um peso, ele se torna uma prioridade. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Ele possa tocar profundamente o teu ser e que você viva missões na prática. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar. Emelva, Natanzinho, está por aí? Chamar eles para a gente estar orando. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Gostaria de convidar Pastor Nagel para vir fazer essa oração e abençoar o povo boliviano através desses missionários. Eu queria convidar também a Inê e a Dona Hilda, ela está aí, para virem aqui, né, também, representando a igreja na Bolívia e o povo boliviano. E a igreja vai estender as mãos e orar por esse grupo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Misericórdias essas que são grandes para conosco e são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos por esta família, Senhor. Ó Deus, que abraçou o desafio de levar a tua palavra ao povo boliviano, Senhor. Deus, te suplicamos que tuas benevolências, Senhor, sejam sobre eles, sobre teus filhos, para que eles possam dar prosseguimento a esta obra e muitos bolivianos possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Deus, que aquela nação seja impactada pela pregação do teu evangelho, Senhor. Ó Deus, através daqueles, Pai, cujos pés são formosos e anunciam a paz, anunciam as coisas boas, assim como esta família se predispõe, ó Deus, a estar lá naquela nação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma-os em tuas mãos, abençoa-os grandemente, supre suas necessidades, Pai, emocionais, físicas, espirituais, que a tua mão graciosa, Senhor, seja sobre eles, seja sobre todos aqueles com quem, Pai, eles lidam no dia a dia, no trabalho missionário, no trabalho do campo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos tua bênção, a bênção graciosa do Senhor sobre eles e sobre a nação boliviana, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Também nós temos um vídeo da nossa missionária Érica, que também está lá na Bolívia, e ela quer deixar umas palavras aí para a igreja. Olá, irmãos, graça e paz. Estou com saudade de todo mundo aí do Brasil e eu espero, se Deus quiser, ir aí vê-los, né? E eu quero agradecer de coração todo o carinho, o apoio financeiro, o apoio espiritual que eu tenho tido de vocês aí. Eu louvo ao Senhor
por esse tempo, porque Deus tem abençoado muito a minha vida e tem me sustentado também aqui por meio de vocês. E também quero animá-los, né, a continuar firmes nos planos, nos propósitos de Deus e principalmente aproveitar esse tempo onde Deus está ministrando, onde o Senhor está ensinando, está abrindo para novos planos e propósitos, e aproveitar para dizer para vocês que não perca isso no coração. Eu creio que uma das coisas mais valiosas de missões é você abrir e se dispor no coração para a obra do Senhor. Quando você abre o coração, não precisa de temer, como diz o texto de Josué, quando ele fala, né, não tema, porque eu estou contigo. E eu creio que quando isso aconteceu com Josué, foi porque ele abriu o coração. E aí a gente vê a história de Deus agindo na vida dele e na vida do povo também por meio dele. Então aproveite esse tempo, deixa Deus ministrar no teu coração e aproveita essas circunstâncias onde Deus está te moldando, está te sarando, está te mostrando coisas novas para poder ficar firme e não deixar que mais para frente, né, a gente vai com as correrias do dia a dia, com a agitação que a gente tem mesmo na nossa vida, perder essa chama de missões. Então, se envolva, né, seja financeiramente, seja em oração, ou se dispondo aonde quer que você esteja. Se o seu coração estiver aberto, com certeza, você vai ser bênção para as nações. Um abraço para todos, Deus abençoe, estou com saudade de todo mundo. Acabei, Rodrigo! Oi, maravilha.